Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Tenho ouvido só falar do teu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem te conhecer. Esse Deus desconhecido, de quem tanto ouço falar, ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar. Mais do que me adianta com meus lábios te adorar, se a minha vida, ó Deus, não te glorificar. Sei que o tempo não mudou a força do seu poder. Deus, eu sei que tu és grande, e eu vim te conhecer. Me faz te conhecer, transforma minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus recua nas batalhas, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. pois ele não falha. Quem conhece Quem conhece ao Senhor na vida será sempre um vencedor. Me faz te conhecer, transforma a minha vida, faz os meus olhos verem o que não viram ainda. Não quero informações, se materializa em mim, ó Deus. Quem não conhece a Deus, recua na batalha, mas quem conhece vai em frente, pois ele não falha. Quem conhece ao Senhor, na vida será sempre um vencedor. Quem conhece ao Senhor, Na vida será sempre um vencedor. Efésios capítulo 4. Todo mundo achou aí já aí? Qual o subtítulo que está aí da leitura? A unidade da... O que é unidade? Aquilo que é um. A unidade da fé, não existe ramificação. O que significa a palavra ramificação? Tipo assim, uma variável da fé. Eu ia falar uma coisa, uma palavra aqui, não sei se era bom, mas é um comportamento, pronto. É um comportamento diferente da fé e que a pessoa fala que também é fé. Não existe dois tipos de fé. A fé é uma. É uma só. Por exemplo, vamos supor que o templo de Yeshua fosse uma ramificação. Para ser uma ramificação, tinha que ter
uma matriz. Uma matriz. E dessa matriz saiu o templo de Yeshua. Qual é a matriz da igreja templo de Yeshua? Não tem. Não tem. Então todos nós temos que entender que a fé não existe ramificações. Jesus é um para todos. Deus é Pai e Pai de todos. Vamos ler. Olha o que Paulo disse, ó. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro de quem? Que andeis de modo dignos do chamado, vocação. Tem alguma Bíblia que é chamado? A sua, né, Alberto? Chamado. A minha aqui está vocação. O chamado do que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em... O chamado é algo maravilhoso, mas nem todos entendem esse chamado. Quando Deus criou o ser humano, foi para adorá-lo. Mas em algum momento o ser humano deixou de adorar a Deus e passou a ter ramificações. Uns adoravam a Deus, mas também adoravam São Carlos. Mas tinha que ter a Maria como referência, por exemplo. As pessoas diziam que adoravam a Deus, mas tinha que acreditar em santinhos. Dizem que para a pessoa adorar a Deus, para que ela possa agradar a Deus, ela tinha que fazer algo fora do normal, ramificações. Então Paulo disse que nós devemos viver dignos, acreditar no chamado que Deus fez. Eu quero falar do chamado também nessa manhã. Quando Deus chamou Jonas para pregar em Nínive, Jonas ouviu o chamado? Ouviu ou não ouviu? Jonas sabia o que tinha que fazer? Sabia ou não sabia? No entanto, ele resistiu ao chamado, ele desobedeceu o chamado, porque ele acreditava que não era bem daquele jeito. Vamos colocar nessa hipótese. Aí ele foi para outro lugar. Chegando lá, ele afundou, deu tudo errado para ele. E não apenas ele, mas como toda a família. Quando ele aceitou o chamado, voltou e andou no caminho que Deus mandou ele ir, então deu tudo certo. Então ele falou o seguinte: bem sabia, Senhor, quando ele pregou contra Nínive e a cidade inteira se converteu. Eu disse a cidade toda, mais de 100.000 pessoas aceitou a palavra do Eterno. Diga aí, dona Adriana, imagine se a senhora pregar lá em Laranjeira, Laranjeiras inteiras aceitaram o Senhor. Não é maravilhoso? Imagine aí. A gente ir lá em Itapuranga, pregar Itapuranga toda se converter. Aracaju toda se converter. Mais de 100.000 pessoas, começando pelo rei, até do mais humilde servo. Então Jonas chegou e falou: está vendo, Senhor? Eu sabia que isso ia acontecer. E agora?
como é que vai ser a minha reputação? Ele estava mais preocupado com o orgulho dele. Isso é forte, viu? Depois você lê lá o livro de Jonas. Ele estava mais preocupado. Vocês estão me ouvindo bem então, né? Ele estava mais preocupado com o orgulho dele, a reputação dele, do que glorificar a Deus com aquelas almas que foram salvas. Então, a unidade da fé não é a gente se preocupar com o que as pessoas vão dizer, é se preocupar em seguir a Deus de verdade. Então, quando Deus me chamou, foi difícil da gente entender. Foi difícil. Mas quando eu entendi e obedeci o chamado, é claro que as adversidades vão vir, mas eu tenho que fazer com que a minha fé e o meu chamado seja mais forte do que aquilo que eu acredito ou deixo de acreditar. Por isso que Paulo disse: vocês andem com humildade, suporta uns aos outros, porque você vai ter adversidades. Lembra das ramificações que eu falei? Vai ter pessoas que vão discordar daquilo que você vai acreditar. Tem pessoas que vão discordar do local que você escolheu para poder frequentar, porque na cabeça dela não existe, porque é uma ramificação. Mas não existe ramificação. A fé é uma. Diga, fé é uma. Eu não ouvi. Vamos lá no versículo 3. Ó. Esforçando-vos diligentemente por preservar o que, igreja? Do Espírito. Qual é o vínculo que devemos ter? Qual é o vínculo? É só na paz é que a unidade será formada. Não é não é nas críticas. As adversidades virão. Quando você aceita isso, quando você abraça a fé, é claro que as adversidades vai vir, as ramificações vai vir para tentar destruir a tua paz. E uma vez você não tendo paz de espírito, então você não consegue ser um com quem? Eu estava vindo no carro, dona Adriana. Aí me veio aquela passagem que quando Yeshua estava falando que ele tinha que ir embora, que se os discípulos permanecessem nele, ele iria permanecer nos discípulos, tal. Então um dos seus discípulos chegou para Jesus e falou: mestre, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Aí Yeshua falou: Filipe, há quanto tempo que eu estou convosco e não me tendes conhecido? Não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Está compreendendo? O Pai está em mim. Quem me ver a mim, vê o... Por quê? Porque tudo que Jesus fazia era obedecer exatamente o Pai. Por exemplo, quando um filho é a cópia do pai, não é só aparência não. Quando a filha é a cópia do pai, então todo o comportamento do pai, a filha vai fazer. Tudo que o pai faz ou a mãe faz, o filho vai. Então quando as pessoas chegam para o filho e quer que o filho faça o contrário do pai,
as pessoas vão dizer, não adianta você falar para o filho fazer diferente, porque o filho é a cópia do pai. Se o pai é beberrão, se o filho for cópia, o filho também será o quê? Então, quando a pessoa olha, tá vendo ali fulano? Tá vendo aquele fulano ali? Ele é filho do fulano, mas é quase igual, porque ele faz a mesma coisa. Eu estou falando, esse exemplo é meio tosco, mas é exatamente por aí. Se o pai é mentiroso e o filho vai andar no caminho do pai, muita gente fala, tá vendo filho? É a cópia? Quem já ouviu expressões assim? Você já falou muito isso, né? Tá vendo fulano ali? É sem vergonha igual o pai. A menina é sem vergonha igual a mãe, mesma coisa. Porque seguiu o mesmo, também nós vemos para o outro lado. Tá vendo fulano ali? Ele não fala mentira, porque o pai dele é assim, é a cópia. Então, quando Jesus Cristo disse, vocês estão me ouvindo bem? Então é igual, né? Então, quando Jesus falou para Filipe, quem vê a mim, vê o... Então, o comportamento que Yeshua estava ali, a forma como Yeshua olhava as pessoas, a forma como Yeshua ensinava as pessoas, era a mesma coisa de estar vendo Deus Pai ali. É unidade, um só. Por que hoje em dia todos nós temos dificuldade de expressar a nossa fé? Porque não existe unidade. É um querendo ser melhor do que o outro, sem humildade, sem mansidão, com ignorância. Esses dias eu até mostrei para os obreiros um grupo de determinado, não sei na onde eles pegaram o carro, olha só, Yeshua ensinou o seguinte: assim como vocês querem que os homens vos tratam, trateis também as pessoas. Resumindo, como eu quero que a dona Teresa me trate, eu tenho que tratá-la. Como eu quero ser respeitado pela dona miúda, eu tenho que respeitá-la. Se eu não quero mal para os outros, para mim, eu não vou querer. Minha mãe falava um ditado seguinte: quem não quer ser envergonhado, não. Vocês já ouviram esse ditado? Aqui tem esse ditado em Sergipe? Faz anos que eu não via isso, ó. Deus me fez lembrar, aí, que coisa, né? Então, o que o sujeito fez? Pegou o carro de som, pegou o grupo da igreja dele, foi para a porta de um terreiro e começou a gritar na porta do terreiro. Isso é evangelização? Não. Isso está incitando as pessoas a cada vez mais ter repulsa daquilo que eterno não quer. Tratar uns aos outros no vínculo qual é a paz que aquela congregação ou o evangelho de Cristo terá com aquelas pessoas, que talvez Deus queria até libertar aquelas pessoas? Será que o pastor ia querer, ia gostar, em um domingo de manhã ou domingo à tarde, a maioria é domingo à tarde, a principal, será que ele ia gostar que o pai de santo pegasse um carro de som, um trio elétrico, fosse na porta da igreja dele e batesse tabaco? Então por que faz? Yeshua disse: quem vê a mim vê o... Então quem vê a mim vê Yeshua. Vocês estão compreendendo o que eu quero dizer? Quem vê o pastor Marco tem que ver Yeshua, porque ele disse: todo aquele que permanecer de mim, e eu vou permanecer nele. Quem vê a missionária Tatiana tem que ver quem?
Quem vê o Alberto tem que ver quem? Quem olhar para o meu filho, além de ver Yeshua, tem que ver o pastor Marcos também. Então quem vê o Alex, tem que ver quem? Quem vê os obreiros tem que ver Jesus. Mas como é que eu vou ver Jesus se o vínculo que eu estou transmitindo não é de paz, é de uma guerra, é de contenda, estimula o ódio, estimula a raiva, faz com que as pessoas não tenham prazer de ouvir a palavra. Aí fala, todo crente é igual. Já ouviram isso? Eu não sou igual. É por isso que o apóstolo Paulo manda a gente ter a unidade, suportando uns aos outros em amor, num vínculo de paz. As pessoas têm que chegar na igreja e ter o quê? As pessoas têm que chegar no seu trabalho e em Cristo ter. A casa pode estar desabando na cabeça dela, mas ela tem que ter um apoio. É algo que nós devemos aprender isso. Vocês estão compreendendo até aí? Por exemplo, está lá a dona Hortência, ela mora lá no Eduardo Gomes. Mais um pouquinho para dentro. Depois vira mais um pouquinho, vai para dentro. Né? Mais um pouquinho. Né? É lá perto lá perto da Várzea Grande. Está ela lá. Tem vizinhos. E todo mundo sabe que ela vem para onde? Para a igreja. Então quando as pessoas olham para o obreiro Hortência, tem que ver quem lá? Tem que ver Yeshua. Porque Yeshua falou, quem vê a mim, vê o Pai. Porque eu e ele somos unidade. Não pode haver diferença, não. É isso que eu quero que você entenda. Bom, é o chamado. Isso é chamado. Onde eu parei? Versículo 4, ó. Não, é isso mesmo, né? 4. Há somente um. Quantos corpos há? Mais o quê? E um. Como também, olha de novo, ó, fostes chamados numa só esperança da vossa. Aí ele conclui: há um só. Olha só, hein, que eu falei, hein? E uma só. Não existe ramificação. Não existe a fé de um é um, a minha fé é outro. A fé da igreja é um, a minha fé é outro. A fé dos judeus é um, a minha fé é outro. Não existe separado. Todos somos. Nós acreditamos no mesmo Deus, no eterno. E seguimos um só guia, Yeshua HaMashiach. É Ele que nos traz paz. É Ele que vai nos trazer a liberdade. É por isso que quando a gente decide isso, vem tanta coisa para cima da gente, irmãos. É para a gente desistir dessa fé. Eu não sou muito fã. Quem anda comigo há tempos sabe que eu não sou muito fã de sonho. Não acredito muito. Porém, eu tive um sonho essa noite meio cabuloso. Eu estava falando com a missionária. Eu sonhei que eu era um soldado, estava no trem, saí do trem junto com os soldados. Quando eu desembarquei, os inimigos começaram a atirar. Eu saí correndo. Aí alguém falou para mim: não corra, não tenha medo, lute. Levanta aí, lute. E eu comecei a lutar. E por mais que tenha muitas balas no meu sonho, eu não fui atingido, nem os meus soldados. Eu não sou muito afã disso. Eu não sei o que quer dizer. Eu não tenho esse dom de interpretação de sonho.
Mas Deus vai mandar alguém que tenha. Então, quando eu leio isso, eu fico pensando, por que Deus quer que eu me esforce? Mas aí, você tem que acreditar no seu chamado. Deus está chamando você. Você sentiu no coração de estar aqui hoje. Yeshua chamou você para fazer parte desta obra. Para a gente viver sem ramificação, numa unidade. No versículo 5, no último versículo, diz assim, ó. Não, no 5, né? Há um só Senhor, uma só fé e um só quê? Quantos batismos existem? Então por que a pessoa se batiza 20 vezes? Então por que quando eu saio de um lugar eu vou para outro, eu tenho que me batizar de novo? Porque a fé tem ramificação? Muitas pessoas têm essa dúvida, pastor, eu fui batizado na igreja tal, eu vim para cá, eu tenho que me batizar de novo? Não, porque o batismo não é da igreja, o batismo é seu compromisso com quem? É a mesma coisa, fica ungindo obreiro. Todo mês o pastor faz consagração de obreiro. Todo mês vamos consagrar os obreiros. Aí tem obreiro que já recebeu óleo 500 vezes. Quantas consagrações existe? Quantas vezes Davi foi ungido rei? Hein? E Davi foi... Quantas vezes Davi foi rei, ungido rei? Uma vez só. Só que ele foi ser rei uma vez só? Não. Primeiro ele teve que ser rei de 400 homens, amargurados de espírito, endividados, sem esperança. Depois ele foi ser rei de Hebrom. E quando ele foi coroado, ele não recebeu a unção na cabeça de novo, porque ele já tinha sido. Mas é tanta ramificação que toda vez tem que derramar o azeite, derrama. Aí fez um mês, aí 2 meses depois vamos ter o batismo de novo, vamos todo mundo se batizar de novo. Quantos batismos há? O que Paulo ensina aqui? Há um só. Esse batismo aí está com letra maiúscula ou minúscula? Então é batismo nas águas. Olha o que o Espírito Santo ali. Acorda aí, gente. Segura o sono. Olha o que o Espírito Santo está nos ensinando nessa manhã. Vamos lá. Aí Paulo fala para o povo lá de Efésios. Um só. Quantos Deus há? Ó, você veja que tudo Paulo está falando no singular, né? Há um só Espírito, um só Deus, um só chamado, né? Um só Senhor, uma só fé. Mas quando se trata aqui no versículo 6, ó, há um só e Pai de quê? Ué, já não é mais unidade? Não é Pai só de um. Deus não é só de um, diga, Deus é de todos. Deus é Pai de todos. Porque o Pai é de quantos? Eu não ouvi. Lembra da parábola do filho pródigo? Olha, o filho pródigo é isso aqui também, ó. Pai de todos. O pai tinha quantos filhos? De acordo com a parábola. Um decidiu pegar tudo que é dele, que não era dele, era do pai. Fez o que com o dinheiro? Ele respeitou o pai? Ele valorizou o pai? Ele não saiu de casa? Por que ele saiu de casa? Porque ele não queria obedecer o seu pai? Está certo ou está errado? Mas ele deixou de ser pai?
Quando esse filho caindo e se voltou, o pai o esculachou? O pai o rejeitou? O pai mandou ele embora de volta? O que o pai fez? Porque é pai de todos, o qual é sobre todos e age no meio de. Então, a vocação de Deus para nós é essa. É por isso que a gente enfrenta luta e dificuldades. Vocês estão compreendendo, sim ou não? Porque Deus, Ele quer agir no nosso meio. Mas para isso você tem que ter certeza da sua fé. Você tem que ter certeza daquilo que você acredita. Porque pode ter certeza de uma coisa. Pode ter certeza de uma coisa. Não existe tempestade, não existe lutas em vão. Quanto mais próximo, quanto mais unido com Deus você vai estar, mais o inimigo quer que você se afaste. É por isso que vem dificuldade, vem ignorância, vem ódio, vem raiva, sabe? O diabo vai se levantar de uma maneira para fazer você entender que o caminho que você escolheu para andar não é o caminho certo, que você tem que se afastar. É só você se afastar que tudo começa a melhorar. Mentira, ilusão. É tudo ilusão. É tudo mentira. O inimigo veio somente para matar, roubar mas para que ele possa matar, roubar e destruir, a pessoa tem que estar longe daquele que protege eles. No Salmos 34, 37, não, 34 parece. Oi? Né? Que o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem. Ao redor. Salmo 34, versículo 7. Olha aí. Essa está simbolizada assim mesmo. Pensa. É isso mesmo. Olha lá, Salmo 34, versículo 7. O Senhor acampa os seus anjos. Não, os anjos do Senhor acampa-se ao redor dos que o. E faz o quê? Livra do quê? Do inimigo. Mas para que o inimigo possa se aproximar de você e conseguir te roubar, matar e destruir você, você tem que estar desprotegido desses anjos. Por isso que Paulo falou para o povo que estava lá discutindo, brigando, um querendo ser melhor do que o outro: não existe ramificações. Deus é um, a fé é uma, o batismo é um, e Deus é quantos? E Pai é de quantos? De todos. Ele é meu pai, Ele é seu pai. Veja bem, Deus é pai de. Mas como é que o povo vai ver o pai em mim? Eu tenho que estar nele. Eu tenho que obedecer a Ele. Eu tenho que seguir. Não importa a luta que eu esteja enfrentando, a minha fé tem que permanecer firme. Ser firme naquilo que eu quero. Ser firme naquilo que eu acredito. E se você ficar firme, se você se agradar de buscá-lo, se você querer servi-lo, Ele vai realizar os desejos do seu coração. Ele vai te dar o que você quer. Ele vai enviar o Espírito dele e vai te dar. Quando? Não sei. Vai vir quando? Não faço ideia. Pode ser hoje, pode ser agora. Depende do que você ama, de quanto que você o ama.
E vocês? Qual é o chamado que Deus está te dando? Qual é a sua vocação? Todos nós fomos chamados para adorar a Deus. E você também. Sim, ouviu esse chamado. E tem muitos que estão ouvindo esse chamado e está resistindo. Pare de resistir o chamado e venha para a igreja. Deus está chamando você para fazer parte, para amar a Deus. Não existe condição. A única condição que Deus quer que você tenha é que creia. Vá lá em Hebreus. Vá lá em Hebreus 11, para finalizar. Vá lá em Hebreus. Hebreus é lá no Novo Testamento, lá no final. Aliás, quase no final. Hebreus 11. Glória a Deus. Adonai. Forte isso. Eu amo isso. Você tem que se fortalecer. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: se fortalece. Se fortalece, minha irmã. Vai, dona Miúda, catuca sua prima aí, diga aí, ó. Se fortalece. Catuca na outra prima agora. Se fortalece. Mas tem que falar mais alto. Tem que falar mais alto. Se fortalece. Viu, minha irmã? Tem que se fortalecer. Às vezes a pessoa ela fala: pastor, mas o que eu devo fazer para me fortalecer? Vamos lá em Hebreus 11. Vamos lá em Hebreus 11. Lá no versículo 6. Eu gosto demais da palavra. Quer conversar comigo horas? Vamos falar da palavra. Oi? É bom? De fato, olha que o autor, os hebreus, escreveu para o povo. De fato, sem fé é impossível de agradar a quem? Vírgula. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Hashem, de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o... Mas como é que eu vou me fortalecer? Como é que eu vou fortalecer? Como é que eu vou me fortalecer se eu não acredito? Como é que eu vou me fortalecer se eu levo a Deus como eu acho que deve ser? Como é que eu vou me fortalecer se eu não acredito que Deus é exatamente um? E Pai de todos. Eita, fica com isso aí. Deixa ele com aquela lá. Como é que eu vou me fortalecer, minha irmã, se eu não acredito que Deus é comigo? Porque a luta vem e eu acreditar que eu não mereço ter a bênção de Deus. Como é que eu vou me tornar galardoador? Quer dizer, como é que eu vou ser uma pessoa que eu vou ganhar recompensa, Roberto, se eu não acredito que Deus é real? Semana passada, foi tão forte a reunião semana passada, por isso que Yeshua falou: vocês adoram o que vocês não conhecem, porque se a gente conhecer a Deus, a gente passa a se tornar um com Ele. Hein, dona Vânia? Luta vamos ter, filhos, problemas, saúde, dinheiro, a casa vira do avesso. A gente acredita que tudo isso é real para nos afastar da igreja, da presença de Deus. Mas por que eu também não acredito que isso tudo é para
do que Deus. Ah, pastor, mas é assim que funciona? É desse jeito. Leia aí de novo. De fato, sem fé, não é isso? Mas o que é fé? Vai lá no versículo 1. Vai lá no versículo 1. O que é fé? Fé é a certeza de coisas que se... A senhora não está orando pela sua família? O que a senhora espera? Você não ora pela sua saúde? O que a senhora espera? Você não ora por um emprego? O que você espera? Se você ora para tudo melhorar, o que você espera? A melhora, não é isso? Isso é fé. E certeza e convicção de fatos que não... Eu não estou vendo o que eu estou pedindo, mas eu sei que vai. Então, se eu não tiver certeza disso, eu nunca vou conseguir agradar a Deus. Porque Deus age no secreto. Quando eu acredito nisso, aí eu entendi o que Deus quer que a gente faça. Pegue a espada. Foi isso que eu sonhei. Aí na hora a arma falhou, eu peguei 2 espadas e parti para a luta. É pegar a sua espada, a sua fé e avançar. Você deve avançar. Diga a glória a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, profetiza na vida dela, diga assim, ó, avança. Avança. Não é você recuar do problema, não. É avançar. Você não pode recuar, não. Deve avançar. Eu não vou recuar 1 milímetro. Eu tenho que avançar. Amém? Eu tenho que avançar. O problema apareceu, é para me recuar. O inimigo se levantou, é para me recuar. Quanto mais ele se levanta para me recuar, eu tenho que acreditar que eu vou agradar o meu Deus se eu não recuar. Quer ver só que eu te provo isso? Quer ver? Vá lá no capítulo 10. Hebreus 10. Olha o Espírito Santo falando nessa manhã. 10:38. Diz o que aí? Todavia o meu justo viverá pela fé. E 2 pontos. Se retroceder, se voltar atrás, se recuar, a minha alma não. Imagine Deus olhando ali para a Dona Teresa, querendo que a Dona Teresa avança, mesmo depois de tanta luta, ver a Dona Teresa recuar, voltar para trás, não acreditar. Deus olha para a Dona Teresa e diz assim, ó, eu estava com tudo que você me pediu, só que você não está mais lá. Eu fui te procurar. Por isso que domingo que vem você não pode faltar. Mas você tem que acreditar que Deus é real. Aí você acredita, então você vai ser um com Ele. Diga a glória a Deus. E Yeshua falou, e tudo que você pedir ao Pai, Ele vai. E eu pergunto agora, aonde que está a sua fé? Avança. Fala para a pessoa de novo aí, ó. Fala, Aline, para sua mãe. Avança, mãe. Fala aí. Fala aí, avança. Não recua. Deus, Ele quer que você pegue a sua espada e vá para a luta. Amém? Deus não se agrada de pessoas que recuam, não. Deus, Ele quer soldados que ficam de pé e vão lutar sem medo do inimigo.
Levanta! Eu não posso ter medo do inimigo, não. Eu não posso ter medo das pedradas que o inimigo vai vir, não. Porque a sua espada é mais forte, a sua arma é mais forte, a sua fé é mais forte. O seu Deus, o meu Deus é mais forte. É mais forte. Eu não vou recuar 1 milímetro. Vamos fazer o culto de ação de graça semana que vem. Eu estou ansioso para os próximos eventos que virão. Em novembro, tem uma bênção para as mulheres que vai ser nesse lugar. Vai ser um evento maravilhoso em novembro. A missionária que vai administrar. Em dezembro teremos a nossa primeira virada de ano aqui no templo de Yeshua. Amém? Em janeiro teremos a festa das primícias. Aí, fevereiro, março, quando chegar abril, teremos a nossa primeira Páscoa, Pessa. Páscoa do templo de Yeshua. Começará no domingo. A Páscoa é no segundo domingo, né? Tem o primeiro domingo, que é domingo de Ramos, né? Na tradição católica, que a gente não adere. E depois temos a Páscoa. Nessa Páscoa vamos ter uma ceia espetacular, com pães asmos, ervas amargas. Vamos ter um banquete. E Deus manda a gente comer naquele dia, e 7 dias comendo pão asmo. Então você vai vir para a igreja a semana inteira comer o pão asmo. Vai ser algo maravilhoso. Vai ser e é festa, viu, gente? Alegria. Eu já estou sentindo aqui uma alegria muito grande. Quem entendeu o que o pastor falou? A gente tem que recuar ou avançar? Vão criticar a gente? Vão. Vão dizer que nós somos malucos? Vão. Eu estou nem aí. Eu quero ter paz com meu Deus. E essa paz você vai sentir também. Amém? Glória a Deus. Glorifica bem forte.